Lindo dia para se viver num sol de Uberlândia, Minas Gerais, gente. Vamos começar o estudo bíblico da palavra do Senhor hoje. E vamos ter um louvor também muito especial no final. Mas pega sua Bíblia, seu cafezinho, que eu tô vendo até pessoas tomando café. Ó, quem tá com a Bíblia e leva essa Bíblia poderosa. Eita, glória, tia Zeni. Tá, ó, a tia Zeni combina com a minha. Gostei, ó. Então, que Deus abençoe, gente, o seu dia. Eu vou pedir uma pessoa para estar lendo para mim dos provérbios. Cadê a poderosa dos provérbios aí? Cadê, gente? Provérbios 3:6. Não pode deixar, né, de não ler esse provérbios aí poderoso. Quem está querendo ler ou quem já sabe ele, fala assim, não, Rose, eu sei, eu vou ler aqui agora. Quem quer ler? Ou tá dormindo Vamos ainda ou tá lá, acordando? Pode ler. Provérbios 3:6. Isso. Provérbios capítulo 3, versículo 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Amém, poderoso. Tem outras versões diferentes também, né? Confie no Senhor de todo o teu coração. Eu acho muito bonito. Confiar, gente, no Senhor é quando você não pode resolver. Você só tem que orar, né? Quando você tem que entregar para o Senhor. Não vai depender do seu próprio entendimento, da sua própria força para querer resolver aquela situação, ou do dinheiro para resolver. Tem coisas que o dinheiro não resolve. É só Jesus. É você entregar para Deus de todo o seu coração. Por exemplo, queria estar com minha mãe, né? Que ela está lá com meu avô foi internado, e minha mãe está desde ontem no hospital. Eu falei, mãe, a única coisa, eu queria muito poder estar aí, mas a única coisa que eu posso fazer é orar. E a gente orou juntas ali, e assim, e eu sei que Deus está tomando conta de tudo, de cada situação. Então, assim, quando você confia, você vai e entrega. Deus, eu não posso resolver. O Senhor pode resolver para mim. Resolve. Usa os médicos e seja ali com cada momento, cuidando de cada detalhe, porque Deus cuida de você, aonde você estiver, ou aonde a sua família estiver, o seu filho estiver, né? Elane, o filho está lá na casa da avó. Às vezes, se eu tivesse um filho, né, eu ia ficar, não, não vai, não. Mas assim, às vezes tem que deixar aí. É confiar que Deus está cuidando dele de cada detalhe, assim como se ele estivesse na casa também. É entregar, pai, cuida do meu filho lá, cuida da minha filha, cuida do meu esposo que vai viajar, ou cuida, né, da minha esposa. Então é isso, gente, é oração, entregar para o Senhor e descansa nele. Vamos para a palavra de hoje? Quem puder lá abrir a palavra em Lucas. Lucas capítulo 1, do versículo 26 ao 39. Gente, eu falo que eu sou muito abençoada, né, pela minha mãe. Eu falo assim, ó, quem não tem quem tem a mãe Maria, amém, né? Fala assim, Maria foi a mãe de Jesus, mas também é a minha. Então, assim, e eu sou muito abençoada, né, por algumas pessoas que chamam assim Maria. Eu acho até impressionante. Tem duas pessoas que conhecidas, né? É Maria Aparecida. É, o nome de Rai não? Como que é? Tem Maria, não tem? Que eu vi alguma coisa de Maria Aparecida ou é Aparecida? Bom dia, lindo dia para você viver. Aparecida de Fátima. Continua, continua sendo santa, né? Então, com certeza, serva e abençoada aí. Que Deus abençoe, viu? Quem abriu a palavra, gente, eu vou precisar de ajuda de vocês, viu? Eu achei que tem alguma pessoa que é Maria Aparecida, não sei quem é. Eu vou encontrar ainda, viu, Cida? Que algum esses dias eu vi. Bora lá, gente. O anúncio do nascimento de Jesus. Como que foi o anúncio do nascimento de Jesus? Quem abriu a palavra em Lucas, capítulo 1, do versículo ao 26 ao 39? Você quer ler, Adriano? Primeiro, pode ler, eu deixo. Lucas capítulo 1. Tendo, pois, muitos em... Peraí. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os precisaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem,
havendo-me informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Audrey, é Lucas capítulo 1, É, versículo 26? Lucas capítulo 1. Versículo 26? Ah, eu tô no 1, é Ah, 26. eu vi que no princípio que você estava lendo, deu 26 para mim, Adri, mas eu gostei do Perdão, princípio, não tem problema não, fui lá no início, tranquilo. 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendito és tu entre as mulheres. Continua? Quem quer ler o próximo, pode ir lendo, gente. Pode ler em sequência, abrindo o microfone. Pode ler. Lucas, capítulo 1, versículo 29. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em tua velhice, e é este o 6º mês daquela que é chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. 38 a 39. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Gratidão, gente. Bora lá. Val, seja muito bem-vinda, viu? Luciene, Sol, que estão com a câmera fechada. Vocês estão abraçadas aqui por todos e pelo Espírito Santo também. Tia Zeni, Leni que está trabalhando, Cida, Elane e Adriana. Bora lá, gente. A mensagem que eu queria trazer hoje, que Deus falou muito ao meu coração, e desde semana passada que eu fiquei pensando, né? E aí ontem à noite, né, eu comecei a escrever no caderno. Eu vou lendo e vou escrevendo. Eu falei, Espírito Santo, me conduza, vai me conduzindo, porque no sábado eu nem saio. Fui convidada ontem para sair de novo. E é impressionante, né? Quando a gente separa um dia, só aparece convite nesse dia. Eu falei, não, não tem como. Eu gostaria muito de ir, mas não vai dar para mim ir, porque eu tinha um compromisso. Então, assim, a mensagem de hoje é quando você pergunta, o Espírito Santo vai te pedir algo. E você vai falar, mas como? Né, Maria, e eu sou virgem. Eu sou virgem, mas como? Só que aí, o que que aconteceu? Vai vir o quê sobre você no versículo? O que que vai vir sobre Maria? Como isso é poderoso? O que que vai vir? O Espírito, aqui ó, no versículo 31, ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Jesus. Calma aqui, versículo 35. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Gente, pensa, o Espírito Santo, aí tem coisas, né, que o Espírito Santo te pede e você não obedece. O Espírito Santo, quando você escuta, eu falo sempre, Deus, me ajuda a estar sensível à sua voz.
Gente, porque você está sensível. É poderoso. Esses dias eu tava vindo, cheguei do encontro, né? Fui treinar com o cabelo amarrado. Amarrado. Chegando no terminal, pertinho aqui de casa já. Chegando no terminal, só escutei uma voz, né? Veio assim no meu pensamento: filha, desamarra seu cabelo. Eu falei assim, mas pra quê, né? Eu sei que eu gosto do meu cabelo solto, mas gente, não deu tempo nem de pra quê, né? Eu falei, não, desamarra, então desamarrando ali o meu cabelo, coloquei a fofinha dentro da minha bolsa. Quando eu fui pisar na faixa de pedestre, só veio o motoqueiro, assim, ó, com tudo. Gente, ele ia me matar. Entende? Eu falei, nossa Deus, como que foi livrar? Foi questão de um segundo, praticamente. Foi se eu não tivesse amarrado o cabelo naquele momento, a moto ia bater em mim, o sinal fechado, assim, ó, dos dois lados. O motoqueiro, mesmo assim, veio com tudo. Gente, então, assim, o tempo todo o inimigo quer te matar. O inimigo, né, veio para matar, para roubar, para destruir. Eu falei assim, Jesus, obrigada, Senhor, por esse livramento. Obrigada. E eu passei na faixa de pedestre, assim, olhando para ver se não tinha nenhum motoqueiro ainda, mesmo com o sinal fechado, né? Eu falei, Deus, obrigada, Senhor. E eu vim, porque eu tava com foninho, com louvor, né? Então não ia escutar o barulho da moto. Não ia. Então, assim, por mais que escuta um pouco, mas era questão de segundo, assim, que o motoqueiro ia bater em mim e ia jogar longe. E eu não sei nem o que iria acontecer comigo. Então, assim, quantos livramentos, às vezes, que Deus já te deu? Né? Você queria ir para algum lugar e não deu certo. Eu falo, Deus, se for da tua vontade, possa dar tudo certo. Mas que se não for, que as portas fecham o tempo todo, gente. Pede para as portas fechar, né? Quando não é da vontade do Senhor. Porque Ele está te livrando o tempo todo. Quando é da vontade de Deus, vai dar tudo certo. Ou às vezes, quando é uma coisa boa, né? Que é do Senhor mesmo, quando você quer ir para o culto, ou quando você quer ir para o encontro com Deus, várias coisas acontecem para tentar tirar a sua paz. Eu cheguei lá na igreja, né, minha rasteirinha quebrou, eu falei, não, pera aqui, deixa eu grampear com grampeador, gente, até grampeei. E depois deu tudo certo, eu falei, não, inimigo, você não vai tirar minha paz, não. Eu fiquei triste, mas depois eu falei, ô, pastora, me dá um grampeador. E fui lá, grampeei a sandália e ainda fui para o encontro com Deus, porque quebrou bem na hora que eu cheguei na igreja. Eu falei, mas como que pode um negócio desse, né? E como que foi a correria para até chegar lá na igreja. Então, assim, algo bom às vezes, e o encontro, gente, assim, foi maravilhoso, viu? Queria estar aqui com vocês, mas eu queria estar lá também, viu? Porque, assim, foi transformador. E o que eu quero trazer, assim, para vocês, que vocês deixem o Espírito Santo te conduzir a cada momento. Porque para você, pode descer o Espírito Santo em você. Quando você aceita Jesus, né? O Espírito Santo vai entrar no seu coração e mudar a sua vida. Tem gente, mas minha vida não é mudada. Você vai pedindo ele para mudar de dentro para fora. É um processo. Quando eu aceitei Jesus em 2010, como que foi a minha jornada? Eu falo, né, se eu não tivesse aceitado, por isso que eu amo as crianças, eu aceitei Jesus quando era quase criança praticamente, né, adolescente, brincava ali, e como foi bom aquela mulher falar para mim, né, do amor de Jesus, que minha vida transformou. Tive lutas? Tive, ainda tenho, mas assim, Deus vai te sustentando, Deus vai te fortalecer. Maria, gente, como que foi interessante que Maria foi obediente ao anjo. Eu achei tão lindo, porque aqui, ó, portanto, o bebê que vai nascer, no versículo 35, ele será chamado filho de Deus. E além disso, a sua parente, Isabel, ficou grávida. A Maria não sabia. Olha que propósito tão grande, porque o anjo ainda avisou que uma parente dela iria ficar, que estava grávida, ficou grávida. Pensa aí, em idade avançada, diziam que era estéril, mas ela concedeu um filho e está no 6º mês de gestação. Pois nada, ainda fala o versículo, pois nada é impossível para Deus. O anjo, gente, o anjo ainda falou, nada é impossível. Esse louvor, né, no ar ferrolho, aquilo que parecia impossível, quando Deus quer algo na sua vida. Ninguém para. Eu falo que tem coisas que Deus faz que o homem não pode fazer e Deus está fazendo o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo nos mínimos detalhes. Eu sempre falo com uma amiga minha, né? Ela fala assim, eu quero algo sobrenatural. Falei, amiga, olha somente os detalhes primeiro. Que quando você vai olhando os detalhes, você vai assim, você vai... Gente, é algo sobrenatural. Você vai contemplando a beleza e o cuidado de Deus com você. No encontro com Deus, eu vi aquelas plantinhas, assisti o filme de Maria Nascimento. Nossa, que lindo. Glória a Deus pelo seu livramento, Rose. Obrigada, viu? Foi Deus só. Deus é bom o tempo todo comigo e com você também.
E assim, aquelas plantinhas, gente, no Encontro com Deus, não sei se vocês já viram, que clica nela e ela fecha, né? Clica nela. E eu orando ali, falando com Deus, e olhando para o céu e brincando. Aí eu lembrei da minha infância. Falei, nossa, como eu brincava com essa plantinha, tinha, ó, muito tempo que eu não via essa planta. E aí, no final do encontro com Deus, que mandaram as cartinhas, minha mãe mandou tanta foto quando era criança, tinha até uma com pai e mãe do lado e outra. Eu era loirinha, gente. Meu cabelo era dourado, né? Que o pessoal falava, cantava aquela música, esse cabelo cor de ouro. Era bem loiro mesmo, bem douradinho, mas ficava fazendo uns cachos. E assim, essas fotos, mas eu chorei tanto ali com as cartas e com as fotos. E pensa algo, né? Que quando a gente é tão criança, a gente é tão feliz, a gente tem aquela inocência, né? A gente não vê maldade, a gente perdoa todo mundo, a gente abraça todo mundo. Como isso é bom? Quer trazer para você que você seja como uma criança, né? De amor mesmo, amor pelo próximo, amor de falar assim, Jesus, obrigada, Senhor. Eu só olhei para o céu assim, eu fiquei tão feliz. Eu acho que eu contando para algumas irmãs, né? As meninas falaram assim, nossa, o Meire parece ter uns 12 anos aqui, né? Ou 13. Mas era porque eu estava muito, muito, muito feliz com aquela planta. Talvez não seria nem a planta, mas como eu lembrei da minha infância. Como foi bom aquilo para mim, porque era algo da minha infância que eu ficava tão feliz de brincar. O que que te deixa feliz quando você era bem criança? O que te deixava mais feliz? Faça, né? Faça às vezes. Pode falar assim, ah, a pessoa está parecendo uma criança. Deixa o povo falar. O Espírito Santo estando em você e conduzindo em cada detalhe, gente, não tem coisa melhor. A minha felicidade, pensa, eu tenho quase 30. Eu estava me sentindo uma adolescente ali, uma criança. E assim, como foi bom isso para mim. E eu quero que você possa viver esse momento aí tão poderoso, com o Espírito Santo te conduzindo em cada detalhe. Aqui, Maria, ela não morava perto de Isabel, né? Porque se morasse, ela ia direto. No versículo 38, primeiro, né? Fala que no versículo 38, Maria disse: sou serva do Senhor. Que aconteça, olha só, gente, que aconteça tudo que foi dito ao meu respeito comigo. E o anjo a deixou. Que o anjo será que deixou Maria? Por quê, gente? Porque ela foi obediente. Ela entendeu que ela é serva do Senhor. Tem muitas pessoas, às vezes, que aceitam Jesus, mas quer fazer do jeito dele. Não quer fazer do jeito da vontade do Senhor. Esquece que é servo. Gente, o crente ou a pessoa cristã aí, né? Independente de religião, religião não salva. Mas assim, independente se você tem Jesus no seu coração e você falar que não é servo, que miséria, que Deus tenha compaixão. Fala que você é servo do Senhor. Porque você é um instrumento usado de Deus. E quando você aceita Jesus, você é filho. Eu tinha uma coisa para falar aqui, mas eu vou falar, não sei nem se a pessoa quer. Mas ontem, meditando assim, eu vi uma pessoa aqui na sala, né, muito abençoada, maravilhosa, e eu não sei quando e nem sei como, mas se me pediu, eu falo também. Vai vir uma linda menina, viu, Elaine? Linda. Eu vejo, pensando com uma menininha, gente, uma menininha. Assim, eu poderia até pensar, mas eu não sei quando, não sei, mas não desista, Elane, não sei. Ontem, né, meditando assim, eu falei assim, eu não sei se eu falo, não falo, mas ficou me cutucando, eu falei, eu vou falar, não sei. Mas assim, para Deus nada é impossível, mas eu não sei se você quer. Na Eu vontade sei do Senhor, né? é, A pensa, vontade do Senhor. Já tem, eu sempre tenho um nome, né, comigo que seria Helena. E entre os meus dois filhos, que Elaine vem de Helena, né? Então, entre o Alan e o Henrico, eu tive uma perca. E na minha família é sempre assim, não sei se isso é da genética nossa, mas sempre foi um menino, aí depois uma menina. Aí depois, se as minhas irmãs tiveram mais filho, vem. E é sempre assim, um menino, uma menina, um menino, uma menina. E o meu veio o menino, que é o Alan, depois eu tive uma perca, que eu tinha certeza que era uma menina. E aí depois eu tive o Henrique. E todos eles, incrível que eu pareça, eu quis ter aos 17 anos, foi escolha minha.
ter o Alan, né? A gente planejou e eu tive o Alan. Depois eu planejei, só que aí teve a perca. Aí depois planejei, depois de 4 meses da perca, eu estava grávida de novo já do Henrico. E eu sempre tive a Helena, né? Assim, meu pensamento, eu não sei se vai ser minha, eu não sei se vai ser neta, não sei se vai ser filha, se vai ser neta, se vai, né? Mas tá na vontade de Deus. Melania vai ser sua, então. Recife. É. Eu arrepiei de novo, e ontem, assim, meditando essa palavra, só veio na sua mente, né? No seu nome, não sei porquê, e você com uma linda menina. E eu arrepiei várias vezes, orei, falei, deixa eu orar em joelho, eu falei, Deus, mas eu falo, vai que ela não quer, né? Vai que não tem como. Só que eu lembrei desse versículo que Cida leu, no versículo 37, pois nada é impossível para Deus, Helena. Nada. E vai ser sua. Não sei quando, mas receba. Que Deus está te conduzindo em cada detalhe. Eu falo assim, esteja atenta, né, e sensível à voz de Deus, mas continua nessa jornada, nesse propósito, no seu caminho, que a bênção vai vir, viu? Deus te abençoe grandemente. E assim, gente, na vida de cada um, né, eu falo que cada um deve ter um sonho, um propósito, que eu não sei qual é, mas Deus sabe. Deus sabe o sonho, o desejo do seu coração. Então é você orar e pedir para Deus, né? Antes eu não queria ter filhos, eu não queria casar, eu era bloqueada, mas graças a Deus, Deus foi me desbloqueando, né? A questão dos gêmeos, minha mãe me falando a vida inteira, porque ela tem um irmão gêmeo, e me pirraçando, me mandando vídeo, mas antes eu era imadura, que nenhuma pessoa falou aqui, né? Que ele era imadura, agora eu sou madura. Agora eu cresci um pouquinho espiritualmente, e hoje, como eu quero, né? Tem gente que fala que é trigêmeo, não, mas acho que é gêmeos, tá bom. Eu falo assim, o que Deus mandar, eu recebo. Oi? Minha avó falava assim, eu lembro dela falando assim, você come, quando você vai no mercado, você vê aquela banana junta, você pega ela. Tudo que você, tudo que você vê de dois, você pega ela. Você pega para comer, não sei, né? Mas é a minha avó, eu cresci ouvindo isso. Eu cresci ouvindo isso da minha avó, que tem que ver, né? Mas Sim, o povo fala isso mesmo, Elane, mas assim, só de mamãe ser gêmeas, né? Ter um irmão gêmeo. E de tanto ela falar a vida inteira, e de tanto eu receber palavra depois que eu recebi, aí eu falei assim, agora eu recebo, Senhor, porque antes eu não queria mesmo, não. E antes eu acho que eu não estava preparada, né? E quando dá vontade de Deus, Deus vai preparando, vai te amadurecendo, gente. Você vai crescendo, vai cuidando do seu coração, né? Eu falo limpar, que nem ontem eu estava dando faxina na casa, é muito bom. A casa fica limpa, né? E limpar o coração também, que a Elaine sempre fala isso, né? E algumas pessoas, você vai ficando mais leve, né? Quebra os padrões, né, que tem antigo, limpa sua mente e organiza, né? Organiza o que você precisa fazer hoje, né? Tem pessoas que às vezes impedem, né? Eu falo assim de receber a bênção porque a gente fica bloqueado. Porque quantas oportunidades de rapaz queria namorar comigo e eu não quis porque eu era bloqueado. Quantos que era bloqueado na minha vida? Mas antes eu não estava preparada. Se eu tivesse casada tempos atrás, talvez eu estaria sofrendo. Porque em tudo tem um tempo, gente, debaixo do céu. É o tempo de Deus, não é o tempo meu. Se eu quisesse falar, vou casar com fulano. Até tia sabe, e a minha família inteira. Meu Deus, na onde que eu vou, todo mundo fica arrumando casamento para mim, gente. Casamento, do encontro com Deus, lá tinha 2 olhando, aí chegou um líder, Rose, fulano, tá de olho em você. Eu, não, ó, calma, 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 irmão. Eu tenho que sentir de Deus. Então, assim, as horas, assim, às vezes na sua vida, vai aparecendo, quando você se, vamos dizer assim, libera, né, Lani? Para liberando tudo, e vai aparecendo as oportunidades, gente. Mas esteja sensível para o que é a vontade de Deus. Porque às vezes, por você estar aqui nessa sala, às vezes você está solteira, e aparece um homem lindo, maravilhoso, charmoso, aí você vai querer. Mas talvez não é a vontade de Deus. Então, esteja sensível à voz de Deus, orando e pedindo para Deus. Maria foi muito interessante ela falar para o anjo que ela era serva. E era para acontecer tudo aquilo que era para acontecer na vida dela, que tinha dito. Então, quando você aceita ser filha de Deus, Deus, que seja a tua vontade na minha vida e não a minha. É isso que eu tenho que tomar cuidado o tempo todo. Que às vezes a gente tem vontade. Quem aqui não tem gente? A carne é fraca. Às vezes a gente tem. Às vezes eu fico dentro de casa, porque se eu sair lá fora, se eu olhar alguma pessoa, eu vou pecar só no pensamento. Por quê?
A gente peca no pensamento, né? Às vezes você está treinando ali, aí chega um bonitão do lado seu, eu falo, Jesus amado, deixa eu olhar para o chão, Senhor. Deixa eu olhar para o chão. Porque às vezes é desse jeito. E você, será que você está se desviando o tempo todo, fugindo? Gente, não é fácil, não. Quanto mais você ora, o inimigo às vezes quer te distrair. Não tô falando que o inimigo é o rapaz, né, gente? Mas o inimigo é o pensamento, né? Da gente pensar o que não deve. Porque o pensamento da gente, às vezes, a gente pensa. Aí, às vezes, você fala assim, como eu queria só um abraço, né? Só um abraço. E, filha, não é um abraço que você vai ganhar, não. E aí? Será que a pessoa quer só um abraço? Não quer. E o abraço, só a vontade de você falar assim, eu quero um abraço, você já tá pecando. Porque você tá querendo um abraço. Então, assim, gente, cuidado, né? Cuidado para onde você for. Esteja atenta à voz de Deus. E foi interessante aqui também, pensa aí que Maria visita a Isabel. Ela falou assim, não, deixa eu visitar a Isabel, né? Porque o anjo do Senhor falou que Isabel estava grávida. Gente, como eu acho bonito esse versículo. Pensa no versículo 42, alguns dias, né? 39 fala primeiro que Maria se dirigiu apressadamente à região, pensa, montanhosa da Judéia, a cidade. Continua para mim, Cida e Elane, depois o 41 e Adriana também. Vai, Cida, puxa a frente aí. Tranquilo. Pode começar a ler para mim, Elane, por favor, e Cida lê o próximo versículo. Vai ler, Elaine, ou eu? Pode ler, uma lê um e outra lê outro, e a Adriana lê o próximo. 41, você falou? 39. Pode começar no 39. Maria visita Isabel. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, exclamou: Seguinte. Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Gente, eu assisti o vídeo, agora o filme, né, que eu coloquei aqui de Maria, Nascimento de Jesus, agora veio a imagem certinha do filme, quando eu assisti lá, que ela mexeu lá na barriga. É bom esses filmes, viu? Eu tô assistindo agora o de Moisés. É uma série, então eu tô pegando uns pouquinhos, porque é bem grande. Mas ontem eu chorei muito ao ver Moisés se reencontrando com a família hebreia. Bonito, né? Muito lindo. 43, Adriana. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar minha mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Amém. Eita, glória de Deus, gente. Bora lá, quem tá dormindo acorda aí agora. O bebê gritou de alegria. Bora lá, porque ela chegou, né? Pensa dentro do ventre. Pensa quando ouviu a sua saudação, bebê, em meu ventre. Nossa, meus dois filhos aqui, ó, quando as titias. Pensa aí, Você vai sentir quando eu estiver lá no 8º mês, quanto que mexe. Nossa, ainda bem que eu vou ter dia de folga, que vai ter várias pessoas me ajudando aí. Eita, glória. Então, pensa aí, o bebê se agitou de alegria. Você é abençoada, pois creu que o Senhor disse que faria. Gente, pensa aqui, Maria foi abençoada, porque o Espírito Santo desceu sobre ela. E quando ela foi visitar Isabel, a criança se agitou. Então Isabel falou assim: o Espírito Santo pensa estar sobre você, Maria. Você é abençoada. Às vezes, quando a pessoa, né, tem um espírito de alegria, é porque o Espírito Santo está nela. Algumas, né? O amor de Deus. Isso é tão bom. Se você não tem esse espírito de alegria, o Espírito Santo, peça para o Espírito Santo entrar no seu coração, tirar a tristeza.
Ah, Mary, o crente não fica triste? Não fica. Tem dia que eu tô triste. Aí eu falo, Jesus amado, Senhor, que tira essa tristeza agora do meu coração. Tá repreendido. A dor, né? Qualquer enfermidade. Eu tenho, gente, pensa, o médico falou para minha mãe, ou você morre ou sua filha morre. E lá no hospital deve estar as pessoas, né, tia? Pensa lá, será que a filha vai morrer ou será que a mãe? Todo mundo no hospital chorando, ou triste, sem saber quem ia viver. E quando Deus fala assim, não, pera aqui, é as duas que vai sobreviver. Quando é para viver, gente, não tem coisa, nada impossível. Minha mãe ficou toda roxa quando me ganhou, toda. Porque uma de nós duas poderia morrer, que o médico falou com ela. E ainda as duas sobreviveram, graças a Deus. E eu tenho quase 30 que eu vou fazer o ano que vem, e eu nunca quebrei um braço, uma perna. Deus sempre me livrou de tudo. Todos os momentos. E fora que quando eu saí do hospital, né, minha avó deixou cair ainda. Recém-nascida, né, tia? Eu falo meu nariz, ai, gente, deixou cair. Então, assim, como? Né? Eu falo assim, e ainda sobrevivi. E tantas outras coisas. Então, assim, o como que você tá, que às vezes você fala assim, não é para mim estar aqui. Não, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito na minha vida, na vida da minha mãe. Como eu já fui abençoada de Deus e como Deus já me usou para ajudar outras pessoas. E às vezes você pode falar assim, mas o médico falou isso. Fulano falou isso. A palavra final só vem de Deus. Às vezes, você pode falar assim, pessoas vai falar coisa com a senhora, né, Luciene, que tá aqui. Não sei como sua mãe tá, Lu, esqueci de mandar mensagem esse dia que eu tava fora, mas Sol, Val, Leni, Adriana, tem coisas que acontecem na nossa vida, é o inimigo querendo roubar a nossa paz do seu coração, do meu e do seu. Tem coisas que acontecem, né, que às vezes é só um material, mas quando quebra a gente fica triste, né, porque a pessoa te deu com tanto carinho, aí fala, nossa, por que quebrou? Se já aconteceu comigo, por que quebrou? Aí uma pessoa falou assim, Rose, lembra que isso é só um material? Por mais, eu sei que você gosta dessa pessoa, mas é um material. Eu falei, é verdade. Mas será que a pessoa não vai ficar triste comigo, que eu quebrei? A pessoa, não, se ela te ama, ela ama pelo que você é, não pelo presente que ela te deu. Às vezes, né, o inimigo vai tentar tirar a sua paz no momento que você está lá bem especial, bem linda, plena, e algo vai acontecer. O que você vai fazer? Ei, aqui não. Aqui você não entra. Não vai entrar no meu coração. Tira essa tristeza. Eu tô solteira, mas como é bom esse momento de solteira viver, porque depois eu sei que eu não vou nem dormir quase, eu vou ter que cuidar de marido. Ontem eu fui dar uma faxina, gente, numa casa enorme. Que eu fiquei assim, Jesus amado, e eu querendo uma casa grande, né? Eu falei, amém, Jesus, recebo. Então, assim, mas como que é? Às vezes o momento é para você aproveitar, para você ler mais a palavra, para você cuidar mais de você, para você mentalizar como você já estivesse casada, né? Como se eu estivesse casada, como eu faria? O tempo é o tempo de Deus. Eu quero esse presente, eu quero isso agora, mas talvez não é hoje, talvez é amanhã, ou pode ser hoje também. Quantas coisas que eu pedi para Deus, Deus me deu no mesmo dia, e outras Deus nem me deu ainda. E teve coisa que Deus nem me deu, porque não era da vontade dele. Ai, deve que Deus dá assim, minha filha. Tem coisa que Deus não vai te dar, gente, porque ele é pai, né? Seus pais. Tem coisa que minha mãe não me deu, porque não era da vontade dela, ela não queria me dar. E aí? Qual a vontade de Deus na sua vida, gente? Qual a vontade? Já parou para perguntar, gente, quando você vai sair, Deus, que seja a tua vontade e não a minha. Que o Espírito Santo possa te conduzir, porque aqui, ó, pensa, Isabel é estéreo. Quantos testemunhos que eu já vi de pessoa que era estéreo e teve filhos? Quantas pessoas que já perderam filhos, né? Eu conheço um colega que já perdeu 3 filhos depois de tiveram. E ela não desistiu. Porque esse é um sonho, não é para você desistir. É para você orar. Para Deus, eu recebo. Preparo meu marido, preparo meus filhos, a minha filha, que vai ser linda, o meu filho vai ser lindo. Gente, eu escrevi na minha oração, pessoal, meu filho vai ser uma bênção. Pensa, minha filha com os cabelos dourados, loirinho. Então, assim, já imagino e já vou orando. E elas vão estar o quê? Na casa do Senhor, que eu quero levar ela para a casa do Senhor.
Porque eu fui, assim, sozinha para a igreja, né? Assim, meus pais não me levaram, mas graças a Deus que Deus enviou pessoas para falar. E foi uma mulher, ela veio assim, Meire, acabou aqui, vamos ali. E ela me falou, né, o significado das pulseirinhas, do amor de Jesus. E aquele momento eu aceitei. E eu tive várias lutas depois disso. Por quê? O inimigo talvez está querendo te parar. Ele tentou me parar. Ele tentou me parar de todas as formas. Usar pessoas quem eu amo para parar de ir para a igreja. Não, o que você vai caçar lá? Cidade pequena, né? Todo mundo sabe quem vai para a igreja, quem é que não vai. Então, assim, as pessoas às vezes, em vez de falar assim, não, vai para a igreja mesmo. Que cidade grande, alguns aqui falam, né? Vai para a igreja, vai orar. Em cidade pequena, não sei o que, que o povo tem. O povo quer festa, quer bebida, quer encher a cara. Gente, é raríssimo você encontrar uma pessoa, não, ó, vai para a igreja. O povo só fala isso quando a pessoa está precisando realmente, que vê assim que não tem como, não tem rumo. Aí a pessoa fala, não, vai para a igreja. Mas quando a pessoa está na rua, fala assim, vamos para a igreja. São poucos convites que você escuta as pessoas falando, gente. E aonde que você estiver, a partir de hoje, fale do amor de Deus. Chama a pessoa para orar. Chama a pessoa, vamos perdoar. Tantas pessoas estão magoadas com a igreja, com pessoas. Não olha para o ser humano, padre, pastor, irmã, né? Ou amiga, parente, é falho. E às vezes o inimigo quer usar algumas pessoas, né, para te parar no meio do caminho. Para assim, o que você vai buscar, Deus? Para quê? Se fulano fez isso e isso e falou de você. Aí você trava e não vai mais. É isso que Deus quer? Você sendo criança, né? Ou quando você aceitou Jesus a primeira vez, que estava lá feliz da vida. É isso que Jesus quer. Jesus quer ver você feliz o tempo todo. Jesus não vai te mandar doença e nem tristeza no seu coração. Jesus é o quê? Todo-poderoso. Ele vai curar, ele vai sarar, ele vai transformar a sua vida. Mas primeiro, tem que estar com o quê? Um coração aberto, aberto para receber. Vai limpando, purificando, fala, Deus me limpa. Eu recebo tudo que é bom do Senhor, Pai. Cuida de cada detalhe, cuida de cada momento, esteja aos detalhes. Gente, aos detalhes, que é muito bom de Deus. É, esse dia eu ganhei, ó, ganhei uma toalha. Eu não vou falar não, né? Vai que o povo fica com ciúme. Mas eu ganhei uma toalha linda, branca, maravilhosa, gente. Como eu amei. E olha que o ano passado eu ganhei uma toalha branca também. Tá vendo? Só tô ganhando coisa branca, gente. Olha que detalhe. Então, assim, é o detalhe que, tipo, pensa, gente, se você estivesse no céu. Pensa, imagina aí você no céu. Lá não vai ter tristeza, nem dor. Quem sabe onde está esse versículo pode ler. A Adriana acho que está na ponta da língua. Lá não vai ter tristeza, nem dor, né? Mas vai ter o quê? Ruas de ouro. Lá você vai ter paz. Pensa que lindo, um céu. E às vezes não é branco, é tão puro, tão perfeito. E às vezes você fala assim, eu não sou pura. Jesus, eu quero ser pura. Pura do teu amor. Restaura, tira de mim o que me pede. Porque Jesus, do mesmo jeito que ele ama você só. Ele ama você, Val, Cida, Lenite, Zeni, Luciene, Adriana, Elane. Ele ama cada um de vocês. O bom de Deus é que ele não ama mais eu do que fulano. Não, ele ama todo mundo igual. Pensa se eu tivesse 12 filhos, né, tia? Marli tem 12, nossa, quase 12, né? Acho que tem uns 10 ou 11 filhos. Tá chegando os 12. Então, assim, ela ama todo mundo igual. Acho tão bonitinho que é a escadinha, né? Então, e um ajuda, um faz a comida, outro limpa a casa. Eu falei, pensa, não, é uma bênção, mas pensa aí. Eu falo que a sabedoria, né? É a mulher, é sábia, ela edifica a casa mesmo, gente. Quando Deus quer algo na sua vida, a luta que você tem que passar, o processo, Deus dá para cada um. Eu não imaginaria com 12 filhos, não sei. Só se fosse a vontade de Deus mesmo, mas 12. Pensei muito. Antigamente, o pessoal, né, tinha vários filhos. Eu falei, o que Deus me mandar, eu vou recebendo. Vou recebendo. Então, assim, o que que você quer na sua vida? Você está recebendo? Eu falo que de gêmeos, mas era o sonho da minha mãe, não foi meu sonho. Eu fui curada, eu falei, Deus, eu recebo o que for da tua vontade. Aí, de um tempo pra cá, que eu fui me apaixonando, né? De tanto mãe me mandar vídeo, mas porque antes era bloqueada, eu não queria. Por conta que eu vi minha mãe sofrer. Eu não queria nem casar.
E de tanto ler provérbios, né, de tanto estudando e fui falando para vocês, eu fiquei um ano, gente, estudando provérbios, assim, e vendo, acordando de madrugada, né, 4 horas da manhã, eu viajando indo para São Paulo e estava ali com vocês ao vivo e falando de provérbios, mas como isso foi bom. Eu falo assim, não tem dinheiro que paga. Né? Eu falo o amor. E falo assim, não, o casamento pode ser diferente. Casamento tem o amor, o cuidado. Não quer dizer que sua mãe ou com seu pai, que foi daquele jeito, que você vai ser. Não vai. Eu tinha isso na minha mente, que comigo eu queria que fosse diferente. Mas eu ainda estava machucada por ver minha mãe sofrendo. Ou por ver meu pai sofrendo. Ou porque eu sofri, que eu tive que cuidar dos meus irmãos. Porque eu fui a mais velha. E eu sempre falava com a mãe, né? Mãe, eu quero uma irmãzinha. Pai, me dá uma irmãzinha. Nem pai, nem mãe me deu, gente, uma irmãzinha. Vocês acreditam? Eu falei, como assim? Aí a mãe falou assim, você vai ter sua filha, bem. Você vai ter sua filha, pode deixar. Então, assim, como Deus trabalha, né? Em cada detalhe. Às vezes não é eu querendo uma irmã, mas talvez é eu que vou ter minha filha, né? Meus gêmeos e meus filhos. Então, assim, hoje eu recebo. Então, o que está te machucando no seu coração? O que que te machuca? Pede para Deus tirar. Ah, eu peço perdão para Deus, né? Mas eu vou fazer de novo, Senhor. Vou fazer de novo, né? Não tem problema, não, que eu vou pedir perdão depois. Tem, porque o pecado tem consequência. Você obedecer a Deus, o que que vai exigir de você? Renúncia. Maria poderia falar. Gente, pensa, Maria virgem. O que o povo poderia falar dela? Né? Que ia ter um filho. Às vezes o que você tem que preocupar é o que Deus pensa de você, não as pessoas. Qual o pensamento do seu pai com você? Será que é coisas boas? Será que você pensou coisa que não deveria e fala, Deus, me perdoa, Senhor, perdoa, sou tão falha. Porque às vezes, né, eu falo que às vezes a gente nem merece, mas Deus cuida de cada detalhe. Mas é como a gente se sente amada por Deus. Que você possa se sentir amada hoje, aqui nesse momento. Não só hoje, mas todos os dias da sua vida. E que o Espírito Santo possa te conduzir. Maria, ela falou que é serva do Senhor. Então, a partir de hoje, seja serva do Senhor e fala, Deus, aconteça comigo tudo que o Senhor quer. E o que o Senhor não quer, que o Senhor tira da minha vida. Tira os desejos, tira aquilo que não te agrada. E vai tirando. É tipo a faxina da casa, viu? Que Emicida trabalha na organização aí, ó. Que vai limpando. E vai limpando o seu coração também. Vai tirando. Gente, eu escrevi tanto ontem à noite, assim, mas falando assim com vocês, o Espírito Santo foi conduzindo aqui, mas o que eu quero que você. Ei, Joyce! O que eu quero que você não deixa é o inimigo tentar destruir os seus sonhos, nem roubar a sua paz. Repreende o tempo todo. E eu vou deixar a Adriana, vai estar louvando ao Senhor aí. E o interessante que seja uma mulher abençoada, como Isabel falou, né? Com Maria, você é abençoada, você é maravilhosa do Senhor. Se sinta abraçada. Pode ir louvar, Adri, eu deixo. Porque a Adriana daqui a pouco quer sair. Lindo dia, maravilhosas do Senhor, e minhas também, são todas minhas. Glória a Deus. Obrigada pela presença de cada uma aí, obrigada por essa oportunidade, Meire. Deus abençoe grandemente. E sim, para Deus nada é impossível. Vamos lá, continue a sonhar. Tá me ouvindo bem? A Elaine queria colocar um playback, mas eu acho que não vai dar certo, não. Porque se você põe o playback junto com a sua voz, tem momento que, né, que a gente viu no estudo anterior. Se você tivesse, se quiser me Não, enviar, por isso que eu sempre canto sem. Não dá. Mas eu acho que mesmo te enviando, acho que não dá, não. Quer tentar? Tempo de vencer. playback, se quiser me enviar, eu ponho, senão vai na Tá, voz, deixa para outro dia, então. vai na voz mesmo, tá Pode bom. ser. É poderoso. Vamos lá. Tão certo como a luz do amanhecer, teu sonho é possível, sim.
A nuvem cinza se dissipará e nada mais será em vão. É a sua vez. A mão de Deus vai escrever mais um de seus milagres. Se você crer que hoje é o tempo de vencer, acredite, o céu diz que sim. No calendário que só ele vê, ele já marcou a tua ascensão. Dê asas e a fé te levará a lugares que você jamais, jamais sonhou. A mão de Deus vai escrever mais um de seus milagres. Se você crer que hoje é o tempo de vencer, acredite, o céu diz que sim. A mão de Deus vai escrever mais um de seus milagres. Se você crer que hoje é o tempo de vencer, acredite, o céu diz que sim. Amém. Amém, que lindo. Então, gente, deixe o Espírito Santo te conduzir, que seja sensível à voz de Deus. E vamos estar orando nesse momento. A transformação vai vir de dentro para fora. Se você fala assim, Meire, eu não sei orar, é orar que você falar o que você está no seu coração para Deus. Ah, eu queria orar bonito, não tem oração bonita, a gente tem o que tem, está no seu coração. E se você quer orar para curar, para transformar, peça o Espírito Santo. Pede para Deus. Ele é seu pai. Fala, Deus, eu quero isso. O que que você quer hoje? Ou quer amanhã? Ou quer daqui um ano, dois? Fala para Deus. Coloca a mão no seu coração. Vamos estar orando. Feche os seus olhos. Querido Deus, Pai amado, Deus, queremos te agradecer, Senhor, pelas bênçãos maravilhosas que o Senhor tem nos dado, Deus. Abençoe cada pessoa aqui, ó Pai, nessa manhã. Se ele tem um sonho ou ela, ó Pai, que o Senhor venha cuidar, que o Senhor venha trabalhar, ó Pai, no desejo de cada pessoa aqui, ó Deus. E quem já foi machucado, Pai, traído ou roubado, Senhor, que o Senhor venha curar essas feridas, Senhor, essas enfermidades de doença também, ó Deus. Ô papai, cuida lá do meu vovô também que está no hospital, Jesus, que ele possa receber alta hoje, ó Deus. Que o Senhor use os médicos dos médicos, ó Deus. Abençoe a vida da minha mãe. Obrigada, Senhor, pela gente ser um milagre, pelo milagre que o Senhor tem nos dado e por a gente estar aqui hoje. Eu agradeço pela vida dela, que é o aniversário dela também, ó Pai, por tudo que ela tem me ensinado. Ó Deus, obrigada por cada pessoa aqui, que o Senhor venha cuidar, ó Pai, de cada um de nós. Cuida de nossas famílias, ó Pai. Não sei como está a família de cada um nessa manhã, mas o Senhor conhece. O Senhor vai de encontro, ó Pai, curando todas as enfermidades nesse momento, Jesus. Tira a tristeza do coração desse povo, ó Pai, e que o inimigo venha sair de cada casa, Jesus, que o Senhor venha nos conduzir em cada detalhe, nos dando sabedoria, ó Pai, para lidar com cada situação e com cada pessoa em nossa vida, ó Deus. Obrigada, Jesus, pelo teu amor e pelo teu cuidado, e que nós possamos, ó Pai, ser que nem Maria, uma serva do Senhor, ó Deus, obediente à tua palavra, ó Pai, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos tirar nossa foto. Vou parar a gravação, ó.